Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud e hoje temos um episódio especial. Especial, pois vamos falar numa série de 5 episódios de um estudo de Google Cloud em parceria com a RGA, chamado FinFacts. O estudo analisa as instituições financeiras do mercado, os produtos, os serviços e a experiência dos clientes em consumir toda essa gama de serviços, produtos e uma série de outros detalhes que nós vamos compartilhar. Como sempre, não estou sozinho neste podcast. Marcelinho está comigo aqui como meu co-host, certo, Marcelinho? É isso aí, Dani. Oi, queridos ouvintes e queridas ouvintes também. Eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de contas aqui no time de Google Cloud. E deixa eu explicar um pouquinho como é que vai ser essa dinâmica aqui do nosso spin-off do FinFacts, como o Dani comentou. A gente vai ter, então, 5 episódios onde a gente vai ter convidados e convidadas participando junto com a gente. Aí vai ter desde pessoas aqui do nosso próprio time, como o episódio de hoje, a gente vai ter clientes também participando e a gente vai falar sobre como o estudo está ajudando, né, as instituições financeiras a utilizar a tecnologia, pensando aí que elas têm que melhorar a sua qualidade e a sua presença digital dentro do nosso contexto de mercado financeiro. Então, aproveita agora, como sempre, e coloca lá o Google Cloudcast para ter o aviso, as notificações quando você quiser receber aí as informações de que um novo episódio saiu, certo, Dani? Afinal, temos 5 só nesse spin-off, importante. Fora as outras temporadas, né? Que a terceira tá rolando em paralelo. É isso aí, teremos 5 episódios desses bem especiais, então ativem o seu sininho para receber as notificações, isso é extremamente importante. Bom, para a gente aprofundar um pouco mais, para contar um pouco mais sobre o estudo do FinFacts, nós temos 2 convidados aqui conosco hoje. A Marisa Kinoshita, que é gerente sênior de marketing Google Cloud, e Fausto Novaes, que é Industry Advisor Senior para a indústria de serviços financeiros no Google Cloud também, junto com o nosso time. Então sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem com a gente no nosso podcast. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui nesse primeiro episódio do Google Cloudcast para FinFacts e agradeço muito o convite. Oi, Daniel, Marcelinho, Marisa, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser muito legal e enriquecedora essa nossa conversa hoje. Muito obrigado pelo convite. Gente, eu também queria agradecer aqui, estender os agradecimentos do Dani. E aproveitando, né, a gente sabe que todos os consumidores, incluindo nós, todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão nos acompanhando aí também, a gente faz parte aí dentro desse processo do alvo de toda essa pesquisa que a gente fez. Então, pensando hoje, a gente espera muito mais simplicidade. A gente como consumidor, como utilizador de serviços financeiros, serviços digitais e tudo mais que a gente tem disponível, a gente quer contratar um serviço que seja funcional e seja simples quando a gente quer utilizar, incluindo os serviços financeiros. E com todo esse processo de transformação digital que a gente vem acompanhando, né, essa transformação digital cada vez mais acelerada, a gente sabe aí que o mercado e as instituições financeiras estão investindo cada vez mais em tecnologia. Então, para poder alcançar essas expectativas que nós temos como clientes. E o FinFacts foi feito justamente para a gente abordar esse tema, né? Para a gente poder entender como que as empresas estão conseguindo realmente aproveitar as questões de tecnologia dentro dos seus canais digitais e oferecer isso a melhor experiência para o mercado. Eu queria convidar você, Mar, para falar um pouquinho sobre esse ponto. Se você puder explicar aí para os nossos e as nossas ouvintes, seria bem bacana. Legal, Mar. Eu acho que aqui, realmente, todos nós, né, estamos cada vez mais acostumados aí com toda essa facilidade do digital, né? A gente pede o quê? Um táxi, uma comida e um clique. E quando as instituições financeiras começaram a oferecer essa possibilidade de resolver, até abrir uma conta, né, no formato digital, essa exigência de que o digital precisa ser muito fácil, muito fluido, também vem para esses serviços, né? Então, uma das coisas que a gente quis entender com esse estudo é como é hoje esse processo de contratação dos principais produtos nas instituições financeiras brasileiras. Quero pegar exatamente o gancho que você comentou agora sobre o processo de abertura de conta. Então, nós, como usuários, olhando para a experiência do cliente, a gente espera que a gente consiga abrir uma conta, às vezes, muito rápida pelo processo online, através de um aplicativo, que seja um processo não só ágil, mas também muito eficiente e talvez em algumas horas eu tenha a minha conta aberta. Mas o estudo aponta que não é bem isso, né? O estudo mostra que 50% das instituições pesquisadas levaram menos de 48 horas para fazer esse processo de abertura de conta. Ou seja, talvez estar ali na fila do banco ou ir presencial
tenha mais eficiência do que usar um aplicativo hoje. Também tem esse ponto, né? Não, exatamente, Dani. E, bom, para quem não está vendo, quem está só escutando, os nossos hosts aqui estão usando uma camiseta que tem a frase, a headline de um dos FinFacts que os clientes mais apontaram ali como sendo um FinFact real e que acontece, né? Que é, se a fila do banco é mais rápida que o app, temos um problema, né? E o que a gente viu aqui nesse FinFacts é que metade das instituições analisadas levaram mais de 2 dias, né, para finalizar todo esse processo de abertura de conta. E aqui ainda adiciono 2 pontos. Um deles é que esse estudo, ele começa com 28 instituições financeiras, mas 4 delas não passam de um primeiro critério que é fazer com que a conta ela realmente seja aberta 100% digital. Então, ao longo do caminho aí a gente teve ou casos onde a última validação para abrir a conta tinha que ser física na agência, ou até problemas técnicos, né? E uma das instituições levou 10 dias para finalizar todo esse processo. Então, é muita coisa. Bom, acho que a gente vai aprofundar bastante, mas acho que para a primeira pergunta e a gente começar a realmente destrinchar o que foi o estudo, né, o FinFacts, queria que você contasse para a gente como foi a ideia da pesquisa, como é que nasceu o FinFacts, olhando principalmente para o contexto da indústria financeira, como a gente havia comentado, né? Então, queria que você aprofundasse um pouco mais nisso, falasse um pouco dos diferenciais que vocês viram de instituição para instituição e o que a gente consegue até agregar um pouco mais colocando essa pesquisa no mercado para as próprias instituições e para nós, usuários, que depois vamos consumir esses serviços, né? E aí começa contigo, Mai, depois também o Fausto da tua visão, por favor, tá? Legal, legal. Bom, o FinFacts ele é o segundo estudo que a gente traz para a indústria, né? O primeiro foi o Flash Black, onde a gente analisa a performance técnica dos principais varejistas durante a temporada Black Friday, né? Que é uma temporada aí que é muito movimentada. E inspirado nesse estudo, muito com esse olhar de como que é a experiência para o consumidor, a gente foi entender um pouco o momento da indústria financeira. E a gente viu que a gente está passando por um momento muito único, né? Acho que são 2 movimentos que estão fazendo com que a competição entre elas aumente muito, né? Um primeiro movimento que já vem acontecendo há alguns anos, que é o crescimento e a consolidação das fintechs, né, que já faz com que o consumidor hoje escolha e contrate os produtos de uma maneira diferente. E um segundo movimento que é o Open Bank e o Open Finance, né, que de certa forma também está democratizando o acesso a produtos financeiros aí para a população também, né? Além desses movimentos, hoje, se a gente for pensar, o principal canal de contato entre a instituição e o cliente é um canal digital, né? Então, a tecnologia ela se transforma num elemento muito chave para que os bancos e as instituições realmente consigam oferecer aí uma experiência muito fluida para esses clientes. E oferecendo isso é onde elas podem se destacar aí nesse cenário tão concorrido. E aí conecta, acho que eu vou até pegar o gancho, né? Eu pedi a tua contribuição também. Conectar o ponto da tecnologia. A Mar citou bem que a tecnologia hoje é um dos grandes meios em conectar as instituições a nós, usuários, né, para criar essa experiência. Puder comentar em cima disso, Fausto, acho que é um bom caminho para a gente começar o nosso papo. Muito bem colocado, Daniel. E a Marisa colocou os pontos de uma maneira muito precisa, tá? Se a gente olhar o contexto da indústria financeira, é uma indústria muito robusta, né? E uma das vantagens que ela tem é que ela domina os dados para fazer gestão dos seus negócios. E ela é uma das indústrias que é líder em adoção de tecnologia. Por um outro lado, é uma indústria também que sofre muito com a parte da regulamentação. Então, nesse momento onde a tecnologia está jogando a favor dessa mudança, o que a gente vê? Um grande desafio na mudança, até a forma com que ela vai falar com os seus clientes. E é o que a gente está chamando de era da assistência digital. Então, dentro dessa era da assistência digital, o que a gente vê? Que dimensões estão por trás que estão forçando essa transformação? Primeiro é a mudança do comportamento do cliente. Então, esse cliente que vem comprar serviços e produtos financeiros vem de uma experiência digital de outros segmentos, onde o onboarding é mais fácil, né? Onde a baixa fricção para aquisição de produtos e serviços é muito mais prazerosa. Por um outro lado, a gente vê os grandes incumbentes serem ameaçados pelo número de fintechs que apareceram, surgiram para
atender determinadas lacunas em termos de demanda do sistema dos usuários finais, tá? E um terceiro ponto dessa visibilidade é o Open Banking, né? Aqui nós nos referenciamos mais como Open Finance, é como dentro desse contexto do ecossistema econômico, a instituição vai se colocar como uma intermediadora financeira atendendo os contextos e a demanda dos seus usuários. Então, muito interessante que a gente vai conversar hoje aqui com vocês. Muito legal. E eu acho que ficou bem claro o valor da pesquisa como um todo, mas eu queria aproveitar para falar, né, que como isso impacta diretamente todos nós aqui como consumidores, não só o contexto, obviamente, do cenário da tecnologia dentro do setor financeiro, mas diretamente o quanto isso impacta nós como usuários finais, né, que isso é super importante. Então, eu acho que é muito bacana a gente entender como que as empresas estão conseguindo utilizar isso para melhorar seus processos digitais. Mas também é legal a gente poder contar para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, como é que foi esse processo todo da pesquisa, né? Então, para isso eu vou chamar o Herbert Freitas, que ele é diretor executivo de criação da RGA, que foi a parceira com quem o Google Cloud atuou dentro desse projeto, para conduzir todo esse campo de pesquisa, né? Toda essa parte de análise para a construção desse estudo do FinFacts. E para ele poder conversar um pouquinho aqui com a gente. Oi, Herbert, e muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre esse projeto. A gente fez uma metodologia bastante interessante para esse FinFacts, porque a gente utilizou uma metodologia que é uma metodologia relativamente conhecida dentro da área de experiência do usuário, que a gente chama de análise heurística. E nada mais é do que a gente ter alguns especialistas, e aqui estamos falando de especialistas de user experience, de estratégia, de tecnologia da RGA, que executam jornadas, no caso aqui, jornadas do setor financeiro. Então, a gente analisa os dados coletados de cada uma das instituições, executando realmente uma jornada de contratação desse serviço. Abertura de conta, uma jornada de investimento, uma jornada de empréstimo, uma jornada de solicitação de cartão de crédito. E aí, a partir dessa análise, a gente consegue coletar, assim, só para vocês terem uma ideia do volume de informações, foram mais de 2.600 pontos analisados. E esses 2.600 pontos são basicamente 90 características de cada um dos players, cada uma das instituições, que vão avaliar usabilidade, infraestrutura, atendimento. E, no fim das contas, a gente tem um cenário, a gente tem um filme muito interessante do segmento em geral, assim, porque a gente consegue identificar tanto dificuldades quanto acertos de cada um desses players. E, principalmente, quando a gente começa a analisar todos esses números de uma maneira horizontal, conectando todas as instituições financeiras do estudo, a gente consegue identificar uma série de oportunidades também que diz respeito mais ao setor, ao segmento. E aí essas oportunidades, logicamente, de como que a tecnologia pode ajudar no processo de contratação de produtos financeiros. Herbert, quero aproveitar também de fazer uma pergunta. Quantas instituições, quantos bancos foram analisados e por que alguns deles, até a Marisa citou no início, né? Por que alguns deles acabaram não sendo considerados no estudo no final? Para esse estudo, nós avaliamos 28 instituições financeiras. Só que no início do estudo a gente tinha algumas premissas para colocar essas instituições dentro do estudo. A premissa principal era que todos os players que estavam sendo analisados teriam que ter a possibilidade de abertura de conta num processo 100% digital. Lembrando, esse estudo foi feito no final do ano passado, de outubro a novembro do ano passado, de 2021, e a gente sabia que a gente estava num momento, inclusive, de pandemia. Então, além de tudo, nós estamos analisando serviços financeiros de contratação digital. Alguns bancos não passaram nessa primeira premissa. Então, desses 28 instituições, 24 sobraram. 4 instituições não nos possibilitaram abrir contas num processo 100% digital, por uma série de motivos, assim, desde a obrigatoriedade de ir a uma agência ou até a possibilidade de ter que morar em determinada região para abrir uma conta. Portanto, dos 28 instituições, a gente terminou o estudo com 24, sendo que 4 não passaram nessa premissa inicial.
Interessante, Herbert. E pensando nessa dinâmica, né, da avaliação, ela foi um diferencial para esse estudo, certo? Então, detalha para a gente como é que foi esse processo, né, o processo realmente de coleta dessas informações que vocês fizeram, não avaliando o produto financeiro em si, né? Então, acho que é importante todo mundo entender que não foi uma avaliação do produto financeiro, mas sim a jornada de contratação que foi feita junto das empresas e das instituições financeiras, aí no caso dos bancos. Tem uns pontos importantes no processo de avaliação que vale a pena ressaltar aqui. O primeiro é que todos os avaliadores, nenhum dos avaliadores que participaram do projeto tinham algum histórico anterior com as instituições, com os players analisados. Então, sempre eram não correntistas, porque a gente tinha uma jornada de abertura de conta que era extremamente importante. Então, não existia histórico anterior dos avaliadores para iniciar essas jornadas de contratação. O segundo ponto importante é que a gente analisou a jornada em si, quer dizer, o que eu tenho que fazer para contratar esses serviços, o que eu tenho que fazer para abrir uma conta corrente, o que eu tenho que fazer para solicitar um cartão de crédito, solicitar um empréstimo e fazer um investimento. A gente não analisou o produto financeiro em si. Não importava se nesse momento o investimento de uma instituição era melhor do que a outra, mas como que era o processo de contratação, o processo para fazer esse investimento. Então, aqui não tem a qualidade do produto em si, se existe uma vantagem ou desvantagem. É um ponto extremamente importante. E a gente sempre parte da abertura da conta corrente, porque a gente via que isso era a premissa para a contratação dos outros serviços. Então, a gente abria uma conta e depois a gente fazia o processo das outras jornadas. Essas características são importantes porque determina que a gente tenha uma característica única para todos os avaliados, porque a gente, no fim das contas, a gente tem um ranking. E esse ranking é importante para a gente dentro do estudo, porque é uma maneira comparativa de entender cada um dos players dentro do segmento que eles pertencem. Vou aprofundando, hein, Herbert? Mais uma aqui. O que te chamou mais atenção no FinFacts, do estudo no FinFacts, e que também fica como um lembrete para as instituições financeiras para que eles busquem melhorias nessa experiência digital do consumidor? E aí, conectando a essa pergunta, quais são as maiores dores, os pain points que você viu ali do mercado que você pode destacar? Quando a gente faz uma análise de jornadas de contratação de algum tipo de serviço, a gente tem diferentes maneiras de fazer essa análise. Só que um dos pontos que são um ponto que é extremamente importante é que eu consigo detectar quais são os pain points, quais são os ruídos durante essa jornada. Só que alguns ruídos são mais sérios do que outros, porque em alguns momentos esse ruído ele pode ser algo bloqueador da jornada. Uma coisa é ter uma jornada positiva ou negativa, mas que eu consigo chegar no final dessa jornada. E ela pode ser prazerosa ou não para um usuário. Um outro problema é quando eu tenho algum elemento que bloqueia essa jornada. E aí eu não consigo executar essa jornada até o final. Eu bloqueio o usuário de chegar no que ele gostaria. E a gente viu que durante esse estudo, algumas instituições tinham pontos bloqueadores. Isso quer dizer que, num mundo real, uma jornada como essa não seria feito de maneira tranquila por um usuário, porque possivelmente ele poderia chegar nesse elemento que bloqueava a sua experiência. É extremamente importante ter esse cuidado, porque na análise de um estudo como esse, a gente tem certeza de que o usuário não chegaria no final. Poxa, Herbert, eu queria aproveitar para agradecer aqui a sua participação junto com a gente. Foi super importante aqui para a gente poder clarear para todo mundo, né? Para poder explicar para todo mundo como é que foi feita realmente essa pesquisa. Então, muito obrigado pela participação. Queria agradecer o convite, muito legal participar do estudo e principalmente contar para as pessoas como que ele foi feito e os resultados dele. Muito legal, queria agradecer a todo mundo que participou do projeto, agradecer o pessoal da RJ, agradecer o pessoal do Google também. Tem muita coisa legal aí para a gente fazer para frente. Obrigado, Herbert. Nós que agradecemos. Puxando de novo aqui para a nossa mesa, assim, o estudo, pelo que a gente pôde apurar, é muito rico. Ele observa muitos pontos, muitos detalhes de dados específicos das instituições, dos pontos de interação com o público, né? Nós como usuários. E eu fiquei pensando, o que motiva realmente um cliente a escolher aquela instituição, aquele banco? Qual que realmente é o grande motivador para que ele tome a decisão final, né? Eu puxo de um ponto que o Fausto comentou sobre a principalidade, né? Que nada mais é a prioridade que a pessoa vai dar para aquela instituição, para fazer a seleção no final do dia, né? Tem uma pesquisa, eu até peguei aqui um dado da pesquisa Quanto, feita em parceria com a Aster Capital.
ela mostra que os brasileiros têm em média 3 a 4 contas abertas em diferentes instituições financeiras. O que é bem diferente, né? Se a gente for parar para pensar. E eu imagino que isso, o que está por trás desse número, justamente é o tipo de serviço, como você comentou, né, Fausto? O tipo de serviço que é ofertado, que complementa talvez aquela primeira instituição, a segunda complementa a terceira e assim por diante, né? Eu acho que essa malha de complexidade de serviço é o que está por trás das ofertas. Eu acho que o tema da principalidade, né, o tema da indicação, acho que é dos grandes direcionamentos que a gente pode dar e que a pesquisa vai mostrar também com os seus dados. Eu acho. Tô certo, Fausto? Certo, correto. E esse tema é bastante interessante e antes de eu ir um pouquinho mais ao detalhe, a gente tem que voltar a entender por que ele ocorreu, né? Então, se a gente voltar lá para 2010, um pouquinho antes, observamos o surgimento das fintechs, né? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, esse movimento vem crescendo. E qual foi o motivo desse crescimento? Foi o entendimento da demanda de um usuário para uma melhor experiência em determinados produtos. Então, isso nasceu por quê? Porque as fintechs observaram que em alguns produtos podia se gerar uma experiência melhor na contratação dos produtos financeiros. É isso que a gente chama, e os americanos chamam de unbundle, né? Desacoplamos a oferta agrupada de produto para atender um determinado segmento. Então, isso ocorreu com os grandes brokers, os grandes fintechs da parte de investimento, depois foi para crédito e assim por diante, tá? Esse fato de você ter esse desacoplamento, ele começou a ajudar o usuário final, mas ele teve o lado negativo, que para que eu tenha a minha vida financeira completa e satisfeita, eu tenho que compor 2, 3 ou 4 instituições financeiras. Tá? Por quê? Por trás disso, você não vê esse atendimento do meu ciclo de vida, né? Esse contexto contemplado de uma única instituição. Tá? O que a gente vê ocorrendo agora, ao contrário, é esse processo do unbundle voltar a ser bundle, empacotando. Então, são as fintechs que começaram de uma maneira monoproduto, tentando agregar produtos, porque entenderam que se comunicar através do ciclo de vida melhora a colocação dos seus serviços. Tá? Então, esse conceito da principalidade, ele vem no sentido de que, se hoje isso ocorre, né, e você tem que disputar a atenção da sua marca através de um dispositivo digital, que a sua instituição seja a primeira a mais usada e que contemple mais de 60% a 70% das transações que se faz através da movimentação financeira. E essa corrida está se dando de duas maneiras, né? Os incumbentes, que têm todo o seu legado, que têm que fazer toda essa parte de transformação da visão produto para cliente para melhorar a experiência de contratação, com a vantagem de ter múltiplos produtos. Então, você está dentro de casa, versus um inovador que é muito bom na parte de experiência de contratação, entretanto é monoproduto. Então, a corrida é quem chega primeiro. É um incumbente que se transforma mais rápido ou é um inovador que tem a capacidade de juntar mais produtos financeiros no seu portfólio? Sensacional esse ponto que você trouxe. Conecta até com a próxima pergunta que eu quero fazer, Fausto. Bom, a gente trabalha com tecnologia, né? Nós estamos aqui dentro da estrutura de Google Cloud e somos consumidores. Então, a gente sabe que o ponto principal de tudo isso, no fundo, são as pessoas. Então, as pessoas são os usuários, quem vai estar realmente tendo a experiência digital, e ela tem que ser boa. Primeira coisa, tem que ser uma coisa bacana, que a gente goste e funcionar. Então, ela tem que funcionar, tem que resolver o problema. Como você falou, né? Seja um produto ou seja múltiplos produtos, se a gente pudesse ter tudo numa coisa só, seria um mundo ideal, um mundo perfeito. Tem que criar a experiência. Exatamente. É simples, tão simples quanto, mas a gente sabe o quão complexo é a gente criar uma experiência que seja funcional, tecnologicamente falando, e que atenda realmente a necessidade do usuário, né? Eu vou arrisco a dizer que ela é um diferencial aí na corrida, o que você falou, né? Na corrida pela principalidade, que é a gente conseguir chegar lá primeiro, seja os incumbentes ou seja quem já está trazendo esse processo nas fintechs. Aí eu vou direcionar a pergunta primeiro para a Mari e depois você entra. Mas o que vocês acham que faz essa instituição se diferenciar das outras nesse sentido, né? Quando a gente fala de toda essa questão de experiência, visto todo esse estudo que a gente teve no FinFacts. Legal,
Eu acho que o Fausto ali trouxe bastante isso de entender o momento, de entender o cliente, né? Eu acho que com o Open Banking agora, essa competição ela fica ainda mais acirrada, né? E eu vou trazer um dado do estudo que me chamou bastante atenção, né? Quando a gente analisou investimentos, eram 18 instituições que ofereciam esse produto. E só 6 delas conseguiram recomendar um produto baseado com as informações que eu tinha passado, o meu perfil e o meu momento de vida, né? Então, acho que aqui tem uma grande oportunidade para que os bancos comecem a enxergar a pessoa oferecendo ali, de fato, o produto que ela precisa para o momento de vida, no momento certo, né? E aqui eu passo para o Fausto, para ele falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, essa diferenciação, ela é necessária e, ao mesmo tempo, ela tem a sua pitada de desafio, porque passa por uma revisão de como os bancos enxergam a forma de segmentar seus clientes a partir de uma visão de ciclo de vida ou segmentações que não são as tradicionais do sistema financeiro. Hoje, se qualquer um que entra aqui para fazer a sua avaliação dentro do banco, vai ser muito difícil você chegar numa conclusão que o banco entenda que, por exemplo, Marcelinho, você é um jovem, está querendo casado, está com planejamento futuro educacional, de habitação. Não é essa maneira com que recebem você dentro da instituição. Recebe de uma maneira muito mais com olhar financeiro, que a gente chama de suitability. Se você tem apetite ao risco, se não tem, se você conhece. Então, montar esses cenários já passa a ser uma coisa um pouco mais complexa, porque você tem que entender o indivíduo como indivíduo, não como um simples contratante de um produto financeiro. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de entender o indivíduo, você começa a ter a movimentação, a capacidade de entender o seu movimento financeiro. E esse movimento financeiro, ele é importante para que você saia de uma posição de colocação para produto para uma colocação de um advisor financeiro. Como eu, como instituição, posso ajudar você no momento de um contexto de aquisição, considerando suas dívidas, investimentos, né, e capacidade de pagamento, de uma maneira que a gente chama prescritiva, né? É como se eu fosse fazer uma consulta no doutor. Eu tenho um problema e o doutor me prescreve. Então, Fausto, hoje você tem que tomar esse remédio, se alimentar desta maneira, dormir 3 horas por dia. Ao invés de pedir para eu ler a bula para ver a posologia. É difícil, então eu não vou ficar lendo termos de medicina. Então, o usuário hoje, para facilitar, e isso é a grande parte da maioria dos usuários financeiros, ele busca um advisor que lhe dê o caminho das pedras para que resolva seus grandes desafios financeiros. É assim que a gente entende um pouco essa parte do tratamento de principalidade, que gera o resultado na principalidade, né? Que a instituição passe a ser considerada, esse é o meu grande parceiro financeiro. Afinal, somos pessoas, né? Temos objetivos de vida. Exatamente. E não necessariamente temos interesse em saber como que é um produto financeiro específico. Não tenho 4 contas abertas, mas agora até penso para complementar meu portfólio em ter mais contas abertas. Tá? Voltando para o estudo em si, muitas informações foram levantadas. Então, Maia, eu queria te perguntar uma coisa, para levantar cada aspecto e chegar nos pontos bem específicos que vocês já comentaram, alguns deles, né? Eu vi que a pesquisa foi dividida em 4 grandes pilares, né? Abertura de conta, cartão de crédito, empréstimo e investimento. Quero entender um pouco melhor por que vocês escolheram esses produtos e serviços para as instituições, né? E se você pode dar algum spoiler para a gente, porque esse é o primeiro episódio de uma série de 5. Sei que a gente vai falar muito sobre os pontos específicos da pesquisa, mas se conseguir adiantar algum spoiler, acho que é legal. Vamos lá, consigo sim, Dani. Bom, falando sobre o estudo, né, e por que esses produtos foram escolhidos. O mercado financeiro, ele é muito amplo, né, então a gente quis que esse estudo trouxesse um pouco de profundidade também nas análises. Então, para isso, a gente teve que definir e delimitar um pouco o escopo das nossas análises, né. Então, um dos objetivos desse estudo foi entender a experiência de um novo cliente, né, como o Herbert comentou, a gente partiu de uma pessoa que não tinha nenhum histórico, nem a conta corrente naquela instituição. Então, esse já foi um primeiro, um primeiro escopo que foi definido.
E partindo de um novo cliente, a gente também pensou em produtos que fossem produtos de entrada, né? E produtos que também fizessem bastante diferença aí na rentabilidade do banco. Então, por isso que a gente escolheu aí cartão de crédito, empréstimos e investimentos para isso. E falando um pouco aí de spoilers. Eu vou trazer uns que me vêm na cabeça, que me chamaram atenção, né? Por exemplo, que eu acho que que eu vi como positivo, tá? Quando a gente fala de empréstimos, eram 20 instituições que ofereciam esse produto. E já 13 delas, depois que eu abri a conta, já entendeu ali todas as minhas informações, etc., sem eu ter que preencher nenhuma informação adicional ou passar nenhum documento adicional além do que tinha ali na abertura de conta, eles já me ofereceram um valor de pré-aprovado no empréstimo. 13 das 20. 13 das 20. Legal. Exato. E acho que um outro agora, que eu acho que tem uma oportunidade aí para algumas instituições, quando a gente fala de cartão de crédito, só 1 em 3 ofereceu a possibilidade de eu ter um cartão digital ativado antes da chegada do cartão físico, né? Então, isso significa, aprovei meu cartão, a instituição já me oferece a possibilidade de ter um cartão digital para fazer compras, sem ter que esperar o físico chegar na minha residência. E esse é um ponto que pode ajudar muito até a instituição a já começar a fazer com que o cliente utilize aquele produto que já está aprovado. É isso, rentabilizar em cima já desde o primeiro momento, né? Exatamente. Marcelinho, ganhamos 2 spoilers aqui, hein? E já gera fluxo, né? Sensacional. Gera fluxo. Muito bom, muito bom. E, bom, infelizmente eu preciso começar a caminhar o nosso papo pro final. Tá muito bacana ter vocês aqui. Mas é bom deixar um gostinho de quero mais, né? Pro pessoal, afinal, como o Dani comentou, temos 5 episódios no total. Então, esse aqui é o primeiro de mais 4 aí que estão por vir. Eu queria aproveitar, então, e falar um pouquinho sobre um pouco dos resultados, né, dessa pesquisa pra gente conectar essas questões de tecnologia em nuvem que a gente está falando e tudo mais. Então eu vou já começar com um dado super interessante que a gente teve na pesquisa. 63% das instituições pesquisadas, elas tiveram uma avaliação ruim na experiência de chatbot. Bom, todo mundo aqui, em algum momento da vida, já usou um chatbot e a gente sabe que muitas das vezes o que a gente quer é simplesmente colocar uma frase lá e a gente ter o resultado resolvido ou ter realmente um feedback em cima disso. Mas isso vai ser necessário a utilização de inteligência artificial. Então, a gente precisa que recursos de modelos de machine learning, etc., eles precisam oferecer uma experiência de conversação mais natural. Eu queria direcionar isso para você, Fausto. Se você puder falar um pouquinho aí, que outros resultados e conexões a gente pode realmente fazer dentro desse contexto, né? Falando dessa experiência que a gente tanto espera como consumidor, sim. né? Isso nos gerou um montão de insights e eu acho que vai ficar como spoiler, porque vocês têm que acompanhar os próximos episódios, porque vão ser muito legais, tá? Eu acho que o primeiro deles que a gente pode classificar do estudo foi assistência ao usuário, né? A gente fala de chatbot, a gente fala de atendente físico do central de atendimento, né? E o estudo gerou até uma brincadeira, porque todo mundo já se viu no que a gente chama de espiral do desespero. Quando você não sai do 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai para o call center, etc. Então, primeiro grande spoiler que a gente vai ver é o seguinte, né? Desculpa que eu baixei minha cabeça aqui, porque a gente lembra dessas sessões, né? Eu não conhecia o termo, mas o termo faz total Espiral do sentido desespero. com a nossa experiência. Todo mundo já passou por isso. Por isso, tá? Então, assim, como a tecnologia pode nos aportar valor através do atendimento humanizado por análise de sentimento. Tá? Hoje se usa muito, e Google Cloud usa muito fortemente isso, através da experiência com seus produtos, é como em tempo de execução eu consigo atribuir uma conversa positiva ou negativa e ter uma ação mais humanizada para aquele momento do contexto. Acho que é um primeiro dica do que a gente pode ter de bacana aí nas próximas conversas. E até direcionar, né? Porque se você consegue fazer análise de sentimento, você consegue direcionar se a criticidade está mais... Poxa, se é alguma coisa muito crítica aqui, eu preciso resolver logo, de repente envolver alguma pessoa. Exatamente, essa é a ideia, Marcelo. A segundo ponto é a parte da experiência do onboarding. Então, assim, como eu comentei no começo, nós estamos vendo que um cliente que vem de uma super experiência no e-commerce super avançado, onde ele abre uma conta, faz uma compra, vê o tracking da compra e no mesmo dia que eu comprei, chega no seu apartamento e a portaria fala: Senhor Marcelo, já chegou o seu pedido.
tudo isso de uma maneira fluida. Então, o onboarding passa a ser algo fundamental através da redução dessa fricção que existe entre a interlocução de solicitação de informações e aprovação, fazendo uma ressalva que dentro dos segmentos da economia, o segmento financeiro é bastante pressionado pela parte regulamentar. Muita dessa demora está atribuída a exigências de requerimentos regulamentares, mas muito disso pode ser resolvido com tecnologia. Então, colocar para dentro um cliente e rapidamente aprová-lo, entendê-lo e direcionar os principais produtos financeiros é um segundo passo bastante legal, bastante interessante de discussão. O terceiro é o que a gente chama de banco invisível, né? Ou seja, dentro do Open Finance, como a minha instituição pode estar presente dentro de um processo de jornada de compra que está longe no mar aberto. Eu posso começar uma jornada dentro de uma aquisição de um carro, de uma casa, e lá sim minha instituição já pode estar me acompanhando para que ao final dessa jornada eu tenha o quê? Todo esse produto já mentorificado e já dentro do meu perfil de risco com aquisição já preparada. E o quarto e importantíssimo, não menos importante, é que nada disso se faz se não se integrar os dados. Dados é a base de tudo isso. Sem análise de dados, sem a perspectiva de você fazer a modelagem dos dados para pegar o que a gente chama de identidade do cliente, o genoma, né? Na sua perspectiva de marketing, de risco, de rentabilidade, fica difícil você congregar todos esses pontos. Então, nunca foi tão importante, sempre falamos disso, mas agora mais do que nunca, você ter o dado bem qualificado, bem adquirido, bem trabalhado em função da interação com seus clientes. Acho que são esses 4 pontos que eu deixaria aqui como uns grandes highlights das próximas conversas, né? Pontos muitíssimo importantes, já vão alimentar a mente dos nossos ouvintes, não só ouvintes, né? Ouvintes e não ouvintes. Ouvintes e também dos consumidores, Os né? consumidores. Somos todos consumidores, do tipo de produto, então a experiência é para todos nós, né? E o estudo também tem a ver com dados, ou seja, a gente precisou de dados para que esse estudo Exato. Por fosse isso que a colocado gente em sempre prática. cita dados em todos os momentos do nosso podcast, né? Fausto, Mari, muito obrigado por vocês estarem com a gente hoje, compartilhar não só o que foi o estudo FinFacts, mas também os dados de tecnologia que estão conectados, dar alguns spoilers do que vocês podem esperar para o próximo, né? Vocês ouvintes podem esperar para os próximos episódios. Teremos uma série muito boa daqui para frente. Foi sensacional, gente. Muito obrigado mesmo pela presença e por todo esse compartilhamento de inteligência que a gente tem aqui e que foi sensacional ter a participação de vocês dois. Então, a gente que agradece e não percam os próximos episódios. Tem bastante conteúdo aí pela frente. Obrigado pela oportunidade, muito legal essa experiência. É o primeiro podcast com vocês e curti bastante. Quando precisar, podem me convidar que eu estarei aqui de volta contribuindo com vocês. Obrigado. Estamos com tudo, videocast, podcast, agora vai, né? Não segurem. Tá só decolando. Então, o primeiro episódio do nosso spin-off oficial do FinFacts, que é do nosso Google Cloudcast, ele vai ficando por aqui. E a gente agradece muito o acompanhamento de todos vocês, nossos queridos ouvintes e as nossas queridas ouvintes também. E lembrando que a gente tem a temporada que vai seguindo também em paralelo, né, com esse spin-off que a gente fez aqui, e como o Dani comentou, em videocast junto também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, ou queiram falar com a gente, interagir, lembre-se sempre, qual que é o e-mail, Dani? googlecloudcast@google.com. Esse eu não esqueço nunca mais. Exatamente. Então, repetindo, googlecloudcast@google.com. A gente recebe de tudo, certo, Dani? Sugestão, crítica, comentários, qualquer coisa. Aliás, se todos vocês quiserem saber mais sobre o FinFacts, fiquem ligados nos próximos episódios. A série está muito mais do que especial, a gente reforçou e reforça de novo agora. E também, se quiser baixar o estudo completo, o link vai estar disponível nos detalhes aqui desse episódio. Vocês podem fazer um download, na própria descrição você já vem tudo isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.